Olá, essa é a nossa terceira aula sobre como vencer frustrações, como evitar frustrações, como lidar com frustrações. Seja muito bem-vindo ao canal Atolife. Não se esqueça de se inscrever, de curtir o vídeo e vamos aprender juntos. Hoje o foco principal da aula 3 é o estoicismo. Vamos falar um pouco da situação atual da sociedade, no modo em que a sociedade se encontra hoje. Há muitos fatores causadores de frustrações e a gente vai entender pelo menos o principal deles. Vamos também entender o que é o estoicismo e os princípios da filosofia estoica, como aplicar na tua vida e como tirar todos os benefícios dos principais princípios da filosofia estoica. Há um sistema de controle e ele se manifesta de diversas formas. Aqui no canal tem um vídeo bem completo sobre toda a hierarquia desse sistema de controle, como é que ele funciona, onde é que estamos, como lidar com ele, e eu vou deixar o link na descrição. Esse sistema de controle irá se manifestar através de diversos campos, como a área econômica, a área política, a área educacional, a área da saúde, a área da mídia, enfim, em todas as áreas da vida. E com certeza um dos principais fatores que influenciam na vida das pessoas é o fator político, porque através da política você irá influenciar nos demais, né, como educação, economia, saúde, cultura, em todos os outros. Então é uma coisa que é muito importante, mas de uma forma intencional o sistema fez com que as pessoas não se interessassem por política e a maioria das pessoas não sabem nada sobre política. A gente pergunta conceitos básicos elementares e as pessoas não sabem responder. Dessa forma, o que mais interfere na sua vida é o sistema político. O sistema político se mantém através de impostos. O sistema político e os governos se mantêm através de impostos e para que isso funcione, todas as coisas são tributadas, né? Bens tangíveis, serviços, compra de imóveis, investimentos na bolsa de valores. O sistema político simplesmente convenceu as pessoas que é normal pagar imposto. O principal argumento para a defesa de impostos não voluntários são os serviços oferecidos pelos governos. Serviço de educação, de saúde, serviço de segurança. E de uma forma geral são serviços porcos, são migalhas que voltam à sociedade. O principal problema do Estado é a má utilização do dinheiro público, que na verdade nem existe dinheiro público, né? É um dinheiro que eles tomaram da população através de impostos. E é do interesse do Estado que mais e mais pessoas dependam desses serviços públicos, porque aí eles irão justificar a aplicação dos impostos não voluntários. As pessoas que têm uma boa qualidade de vida ou pessoas ricas, elas não dependem de nenhum serviço do Estado. Elas só precisam que o Estado não atrapalhe a vida delas. E por isso que não é do interesse do Estado uma sociedade inteligente, rica, que saiba lidar com dinheiro e que seja independente dos seus serviços. Quanto mais um agente estatal defende um Estado grande, maior o interesse dele em pessoas que não saibam lidar com dinheiro e que não sejam inteligentes. Uma coisa muito interessante é que os serviços oferecidos pelo Estado não são usados pelos próprios agentes estatais. Os seus filhos estudam nas melhores escolas privadas, eles utilizam os hospitais mais caros do país, enquanto os seus escravos que trabalham para os manter utilizam os serviços porcos públicos. Outro ponto muito importante em relação ao sistema político é que os integrantes do sistema político deveriam servir à população, e isso foi invertido, né? Você vê, a população trabalha, muitas vezes o Estado não tem nenhuma participação nisso, como é o meu caso, eu leciono em universidade privada, vou no meu carro privado, e eles querem participar, né, do meu imposto de renda, eles vão cobrar, do meu suor, do meu trabalho, sem colaborar com nada, né? Estradas ruins, serviços ruins, segurança nem se fala. Lá na universidade que eu leciono mesmo, a universidade ela contrata um serviço de segurança privada para dar segurança aos alunos e professores que estacionam ali nas ruas próximas porque estava tendo assalto. Então, o serviço oferecido por eles é pífio, é porco, e a gente acaba pagando duas vezes, sem contar que quando a gente foge do serviço público de saúde, por exemplo, e a gente vai para o serviço privado, você ainda continua pagando imposto. Você paga ainda mais imposto em cima do serviço privado que você está contratando para fugir do serviço porco público. Então os agentes do governo eles deveriam servir à população, mas a regra é que eles são os reis e a população que serve a eles. A prova disso é a declaração do imposto de renda.
Porque o seu funcionário tem que ter a sua declaração de imposto de renda, deveria ser o contrário. Eles deveriam fazer a declaração do imposto de renda de uma forma cristalina para que toda a população tivesse acesso. O primeiro passo para uma mudança significativa no nosso sistema político é entender isso, que os funcionários públicos, que os políticos são servidores da sociedade, não o contrário. Outro ponto muito comum é que o sistema político colocou na mentalidade social que o culpado é o empresário. Já foi implantado na cultura da sociedade que o empresário é mau, que o empresário é o opressor, que o empresário é malvadão. Quem gera riqueza para uma nação são os empresários e os trabalhadores, não o Estado. Certa vez eu li um texto de um colega meu universitário dizendo que, na verdade, os empresários e os ricos não pagam impostos porque eles repassam aquilo, os impostos dos produtos, e colocando isso, eles como culpados por isso. Primeiro que na base da gestão, a gente precisa entender o que são custos fixos e variáveis, porque se não calcularmos os custos operacionais de um negócio, a empresa quebra. Então sim, as empresas precisam calcular todos os impostos e distribuir nos produtos e serviços, ou elas quebram. E não, a culpa não é do empresário por existir impostos. Quem enviou os impostos absurdos foi o Estado. Quer dizer, uma empresa precisa operar 5 a 6 meses só para pagar impostos e a culpa é do empresário. Em um único boleto, em um único imposto, eu estou pagando aqui mais de R$ 7.300. Eu estou falando aqui de um único imposto, não estou falando dos DAS, do ICMS, não estou falando da conta de luz que eu pago mais de R$ 1.000 de imposto embutido na conta de luz. Estou falando de um único imposto. Apenas com esse único imposto aqui eu conseguiria contratar mais 2 pessoas. Então nossa nação tem essa síndrome de que tem que punir as pessoas que geram riqueza. Se você tira todas as empresas, de onde eles vão tirar impostos? De onde você vai tirar todo o dinheiro que mantém essa máquina ineficiente e corrupta? Outro ponto. O sistema político colocou na mentalidade social que somos dependentes do mesmo sistema. Não! O verdadeiro responsável pela sua vida é você. O Estado não quer que você seja inteligente. O Estado não quer que você seja rico, que você saiba lidar com dinheiro, que você saiba gerar riqueza. O verdadeiro responsável pela sua segurança, pela sua saúde financeira, pela sua educação, pela sua cultura, é você. O natural é que as pessoas se desenvolvam para que elas sejam senhores das suas próprias vidas e não escravos do Estado. As pessoas realmente acreditaram que a sociedade é um jogo de soma zero, mas não, existe muita abundância e todos podem ser independentes. Entrando agora no estoicismo, a escola estoica foi criada por Zenão de Cítio, na cidade de Atenas, cerca de 300 anos antes de Cristo. Prega o foco ao conhecimento e em tudo aquilo que pode ser controlado pela própria pessoa. Os ensinos do estoicismo são essenciais para construir indivíduos fortes, indivíduos que não são abalados por fatores externos, que têm convicção dos seus valores e buscam sempre fazer aquilo que é certo. Para entender melhor o estoicismo e começar a aplicar na sua rotina, vamos analisar os principais princípios do estoicismo. O primeiro princípio que iremos apresentar diz que a virtude é o único bem e o caminho para a felicidade. E o que é virtude? Virtude é tudo aquilo que se considera certo. A maior parte das pessoas tomam decisões baseadas no instinto animal, nos desejos da carne, naquilo que traz recompensa, felicidade imediata. Mas de acordo com esse princípio, a verdadeira felicidade está em fazer aquilo que é certo. As suas escolhas devem estar alinhadas com seu propósito, com seus valores e com tudo aquilo que leva ao caminho da plenitude. Segundo ponto, priorizar o conhecimento e agir com razão. Nós vivemos em uma sociedade extremamente emocional. A prova disso é que as campanhas publicitárias e as ações de marketing focam fundamentalmente nas emoções. Por que isso acontece? Porque a maioria das pessoas reagem às emoções, elas não pensam. A maior parte das pessoas escolhem produtos, serviços ou marcas baseado no que elas sentem, não no uso fundamental da razão. Veja o mercado de smartphones, por exemplo. Como as pessoas elas compram pela moda, pela emoção, e não de fato pela utilização que ela vai ter do aparelho. Muitas vezes ela pode conseguir um aparelho muito mais barato, com tudo aquilo que ela precisa, tudo aquilo que realmente ela vai utilizar. Terceiro ponto, o prazer é um inimigo do sábio. O prazer gera distração, tudo aquilo que gera prazer imediato afasta do caminho da plenitude. A maior parte das pessoas está disposta a sacrificar parte da sua renda para investir no futuro? Não, muitas delas dizem que
pode morrer a qualquer momento, mas a verdade é que a maior parte das pessoas passam dos seus 50, 60, 70 anos. Então, se a escolha for baseada na razão, o correto é reservar parte da sua renda para gerar renda passiva, não depender daquela aposentadoria prometida pelo governo. Então, o sábio precisa saber lidar com o prazer. Muitas vezes o prazer afasta do caminho, afasta do propósito e afasta da plenitude. Quarto ponto. O universo é governado por uma razão universal, natural e divina. Então existe o universo, existe uma inteligência que rege o universo, e se existe essa inteligência, existem regras, existem leis. Tenham as pessoas consciência dessas leis, dessas regras ou não? Existem 3 forças fundamentais que regem o universo: força forte, força fraca e eletromagnetismo. Em alguns artigos a gente lê sobre a aplicação de uma 4ª força, mas ela nunca foi replicada em laboratório, então é apenas uma teoria que é muito disseminada como verdade, mas inclusive estão trazendo agora uma nova teoria sobre essa 4ª força. Mas enfim, eu fico com Tesla, que diz que se quisermos entender o universo, precisamos pensar em termos de frequência, energia e vibração. Quinto ponto. Atitudes têm mais valor do que palavras. Este ensinamento tem me ajudado muito. Através dele eu tento opinar cada vez menos e agir cada vez mais. Quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que conseguimos influenciar muito mais com as atitudes do que com as palavras. Não se pergunta por que algo aconteceu. Reclamar não é solução. O foco deve estar no que pode ser aprendido, controlado e modificado. O universo é inteligente. As coisas não acontecem por acaso. Tudo nessa experiência acontece dentro dos 7 princípios herméticos e dentro da condição de energia, frequência e vibração. Aquilo que você vibra, você atrai. Aquilo que você pensa, você atrai. Aquilo que você fala, você atrai. Pessoas que falam de escassez, de pobreza, de doença, é isso que elas atraem. Pessoas que falam de riqueza, elas atraem riqueza. Observe os assuntos das pessoas que têm resultados financeiros relevantes. Elas falam disso no seu cotidiano. A maior parte dos seus assuntos gira em torno disso. Médicos conversam sobre assuntos de médicos. Advogados conversam sobre assuntos de advogados. Policiais conversam sobre assuntos de policiais. Pessoas ricas falam de assuntos de ricos. Pessoas pobres falam de assuntos de pessoas pobres. Pessoas pequenas, inconscientes, falam de novelas, de séries, da calça que o outro está usando, da cor do cabelo das pessoas, da jaqueta das pessoas. Pessoas grandes, mestres, altruístas, falam de como transformar as pessoas, falam de como melhorar a qualidade de vida das pessoas, de como melhorar a saúde física e mental das pessoas, fala de como melhorar a saúde financeira das pessoas. Um grande mestre não fala mal de ninguém. Se for para falar mal, ele prefere silenciar. Um grande mestre vai focar no que há de melhor em cada um, porque é neste padrão que eles vibram. Próximo ponto. Agir prudentemente e assumir a responsabilidade sobre os seus atos. Um estoico tem consciência que toda ação tem uma reação. Terceira lei de Newton. Toda força que é enviada, ela volta igual em direção oposta. De uma forma geral, o que a sociedade faz? A regra é transferir a culpa. Se um aluno tira a nota ruim, na cabeça dele quem deu a nota ruim foi o professor. A culpa não é dele que faltou às aulas, que estava no celular durante as aulas, que ficou batendo papo no corredor, que não entregou as atividades na data correta, que não estudou para as avaliações. A culpa é do professor. Um estoico não vai culpar a McDonald's pelo seu excesso de peso. Um estoico sabe que tudo que ele escolhe para comer, tudo que ele faz com seu dinheiro, tudo que ele faz com seu tempo, as pessoas com as quais ele anda, é responsabilidade dele e de mais ninguém. E o último princípio estoico que abordamos nesse vídeo diz que a vida e as circunstâncias não são idealizadas. O indivíduo precisa conviver e aceitar a natureza das coisas. As pessoas estão vivendo cada vez mais momentos de dificuldade por ignorar a realidade e ignorar a natureza das coisas. Cada animal tem a sua natureza e ele irá agir de acordo com a sua natureza. Esse é um princípio que os animais estão levando mais a sério do que os seres humanos. Você não verá um cavalo tentar se passar por peixe, assim como você não verá um touro tentar amamentar os filhotes. Os seres humanos estão desrespeitando a natureza das coisas, e isso é claro que vai trazer graves consequências, como já está trazendo. Não usar a natureza racional do ser humano traz consequências. Nós, nem as coisas,
não são o que sentimos que elas são. As coisas são o que de fato elas são. De acordo com um dos próprios princípios do estoicismo, assim como a terceira lei de Newton, toda escolha, toda ação tem uma reação. E o caminho que parte da sociedade está tomando irá gerar um resultado. E ele não será positivo. Gostou da terceira aula? Então curta, se inscreva, compartilhe. Essa ação irá contribuir muito. Dá um trabalhão fazer um vídeo como este. E quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, maior será a transformação. Sou grato pela sua presença. Até o próximo vídeo. O mais importante, vamos falar sobre a essência e o caminho. Um beijo no coração. Até a próxima. Valeu!